Essa informação, deixa eu botar no meu pontinho aqui certinho. Muita gente não acredita, mas todas as aulas são cuidadosamente preparadas. E eu gosto de preparar. Bom, meus caros, sejam muito bem-vindos à última aula nossa de Estados Unidos, dessa história dos Estados Unidos. Lembrando que a gente sempre tem muitas perspectivas possíveis que a gente pode adotar. A perspectiva que a gente adotou é uma perspectiva que trabalha muito a construção da identidade americana e como isso se manifesta na política, na economia e de algumas outras formas que são importantes. A gente terminou a última aula na Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão ela tem um aspecto político que a gente trabalhou muito bem, mas ela tem um aspecto que eu acho que pouco trabalhado e que a gente precisa colocar antes de fechar esse assunto, que está diretamente relacionado ao debate sobre o escravismo. Temos muitas reduções. Temos uma crença um pouco tola de que a questão poderia ser meramente econômica, o Sul dependia do escravismo pela economia, o Norte defendia que o crescimento econômico e o Oeste e o crescimento econômico se basearia na economia. Essa visão é muito parcial. Eu diria que essa visão ela não dá conta de explicar o ethos da história estadunidense. O ethos da história estadunidense é toda uma história que ela foi... Olá, Fabiana, seja bem-vinda. O ethos, o Olá, espírito... professor. Tudo bem? Tá bom. O espírito da história americana, ela trabalha de alguma forma com aqueles preceitos que a gente falou, autonomia, destino manifesto, a organização política, autogoverno, princípios de autonomia, tem vários mecanismos que são trabalhados ali e que esses mecanismos eles precisam de espelhos para poderem funcionar. Então, a perspectiva de que o escravismo e a construção da escravidão ela passa diretamente pela construção da hierarquia de poder. Enquanto a hierarquia de poder de algumas regiões trabalha com uma perspectiva de caritas muito forte, de caridade, de recuperação, de humano. Falei, rainha, tu jura? Caridade, sim. Dentro de um ethos religioso é extremamente recorrente o ethos de caridade. E o ethos de caridade nem é tão bonitinho quanto você imagina politicamente falando, porque o ethos de caridade ele normalmente diminui o outro e a necessidade do suporte do outro, do desenvolvimento do outro. Então, muitos estados do sul, do norte, que foram organizando, e aí você tem o Subway, as rotas secretas, você tem a estrada, né? A estrada fantasma, a estrada, elas normalmente têm muito a ver com a ideia de você organizar prerrogativas, organizar processos políticos. Tem um impacto na economia. Naquele momento, naquela forma, na condição daquela população, muito pequeno. Ainda que você, por exemplo, tivesse um Douglas que já tivesse um discurso onde, olha, não é só uma questão de liberdade, é uma questão, Frederico Douglass, é uma questão efetivamente de transformação e condições para que você possa ter uma mudança de perspectiva, mas tanto o Norte, tanto o Sul não trabalhavam claramente com uma ideia de naturalização da cidadania estadunidense para esse grupo. Boa parte dos autores que lidam com isso, ao colocarem isso no primeiro momento, eles foram muito criticados. Depois, conforme os movimentos negros e os historiadores negros e as perspectivas dos estudos sobre isso cresceram nos Estados Unidos e começaram a trabalhar. Salve, Alexandre, seja bem-vindo.
e começaram a colocar, em especial, a questão dos direitos, a questão de que a emenda na Constituição americana que impedia o escravismo, ela é ímpar, mais do que ímpar, ela não, quer dizer, ela não tem outras medidas garantidoras dentro do seu processo. Então, por mais que você tivesse um quadro mais crítico no Sul, você mantém toda a estrutura, mantém. Hoje, com câmera e tudo, foi só falar que a câmera foi. Tudo bem, Alexandre? Então, esse ethos, ele não se quebra. E esse ethos, ele vai ser ainda somado com um outro fenômeno da reconstrução. Após a Guerra de Secessão, os termos que mais são utilizados para falar do período de 1865 a 1877 nos Estados Unidos é segundo nascimento, ou renascimento, ou contra-reconstrução. Uma ideia de que o novo Estados Unidos surgia e as emendas uma ideia as emendas de reconstrução, 13ª, 14ª, 15ª emenda da Constituição. Exatamente. E todas as emendas que vão para o campo de batalha e que vão ficar anos em disputas, em microlinhas, vai, não vai, tira essa, não, não pode ser essa palavra, entra essa outra palavra. Eles têm um centro, deixa eu botar aqui, eu vou botar para vocês, que eu achei sensacional, que é o debate que eles fazem sobre a 13ª, 14ª e 15ª, sobre como os textos, deixa eu ver se é nesse aqui, eles fazem essa ida e vinda de maneira constante. Acho que é isso. Estou colando só aqui para a gente poder pegar, caso não conheçam. Então, é um centro que ele nasce, obviamente, como vocês podem imaginar, com um discurso mais tradicional, mais estruturado, e depois você vai trabalhando toda uma ideia de um debate que antes não existia. Então, se, por exemplo, você hoje vê os vídeos que tem aqui, esse aqui é um bom exemplo, James Wilson e as lutas esquecidas pelas pessoas na Constituinte, quando você pega cada um desses debates e como depois eles vão ser utilizados, é absolutamente fantástico. Fora que aqui tem alguns cursos gratuitos para quem curtir, para quem quiser, vale muito a pena. Então, os debates sobre essas emendas e a maneira como elas foram colocadas, elas vão estar sendo levadas em contraponto com uma série de medidas e contramedidas de ações de grupos. Vou pegar alguns exemplos aqui que são clássicos e bastante reconhecidos nesse momento. A ideia de que o Estado não deveria ou não deveria ir até determinados limites da condição de cidadão, que aí vão entrar os debates, por exemplo, sobre sua própria defesa, e nesses movimentos nós temos KKK, White Leagues, e a gente tem as leis federais de enforcement, em que você começa a trabalhar uma série de mecanismos para tentar conter esses limites. Elas vão e vêm. A cada novo presidente, a cada nova eleição, a cada processo, elas vão e vêm. Você não tem processo contínuo. Por isso se fala que a guerra de secessão ela acaba no campo de batalha. Você só mudou o referencial do campo de batalha para o campo jurídico de debate, que, aliás, vai ser uma outra característica estadunidense bastante importante, que, aliás, tem sido hoje as batalhas mais ferrenhas enfrentadas pelo Trump, não têm sido tipicamente as batalhas fora dos Estados Unidos. Ele ameaça com a realpolitik, com a política territorial tradicional,
para dentro dos Estados Unidos, o grande ataque contra ele é o soft power. Diga, Fabiano. O microfone piscou, já fico de olho. Salve, Renato. Não foi nada, não. Não? Pode tirar dúvida, eu estou aqui para responder. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá bom. Então, quando você começa a trabalhar uma contra-reforma legal, você começa a ter os casos complicados. Black codes, códigos que servem especificamente a, para atender e para garantir que determinados direitos, determinados processos não sejam ultrapassados. O de triste memória, Jim Crow, em que você vai trabalhar toda uma série de legitimações, aonde a mais famosa é as leis segregacionistas. Ok, ainda são livres, mas são livres longe de mim. Uma sociedade, em duas sociedades, você tem vários discursos que defendem o retorno. Se eles não são estadunidenses, que saiam daqui. Você tem todo tipo de movimento. Este momento na história dos Estados Unidos, muitos autores colocam que esse filme aqui ele é o marco de um olhar. Eu não concordo. Eu acho que esse filme aqui, eu não sei se vocês já viram esse filme, ou ouviram, acho que a grande maioria já deve ter ouvido falar. Só vou botar um trailer aqui. Eu não concordo. Eu não concordo que esse filme inaugura nada. E eu vou explicar por quê. Eu vi que já tem gente que conhece o filme, já está manifestando ali. Acho ótimo. Que saiu o filme aqui da tela. Deixa eu botar minha tela. Incluir som. Vai janela. Vai na minha. Incluir o som. Tá meio. Dá para ver um pouquinho. Bora. Bom.
Tem um outro trecho que é mais utilizado para a gente explicar. Deixa eu pegar ele aqui. Infiltrei. Tem versão já nova dele. Achei sensacional a versão nova. Se vocês vão ver a versão de 2016, vejam. Enfim. Acho que esse clipe pode estar melhor. Deixa eu ver. Vou explicar um pouquinho sobre por que eu estou falando desse filme. Uma das sequências mais clássicas desse filme é justamente mostrando como a América vai entrar em degeneração moral. E essa degeneração moral, ela, entre outras coisas, vai se dar pela questão das populações negras, que vão passar a ganhar esse espaço ali. Dentro disso, você tem um personagem que ele é um homem branco, né, vestido de negro, é o blackface, que era bastante comum na época. Quem representava homens, vejam, isso vai ser considerado depois, ainda hoje nos Estados Unidos, essa representação, ela era utilizada para ridicularizar homens e mulheres negros, normalmente adotados, com uma simbologia bastante extravagante, grosseira, sempre muito idiotas. E dentro desse filme, uma das cenas dessa degeneração vai ser um ataque que vai ser promovido por esse homem negro como um animal, a donzela, e uma vez promovido esse ataque à donzela, vai haver toda uma violência mesmo, vai haver todo um exercício de que você precisava lutar para que isso não voltasse a acontecer. E eles se organizam, homens e sujeitos, trajes que se aproximam de um grupo que já tinha surgido antes, já tinha sido perseguido e retomam. Vocês podem reconhecer aí o tal grupo. E que retomam as suas atividades para garantir a purificação e a própria força da América, para que a nação não possa ser compurgada por essa imoralidade. É isso mesmo, Fernando, é isso mesmo. 1915, eu não concordo que é o nascimento de nada disso. O nascimento disso está, para mim, sem dúvida nenhuma, dentro dos anos de 1865 a 1877. Esses grupos, como KKK, as White Leagues, elas já tinham ido e vindo. A ideia da Jim Crow é uma tentativa, de alguma maneira, tentar com que esses grupos que têm força política, que têm força econômica, fossem alimentados. E aquilo é uma representação quase que didática sobre o porquê aquilo foi necessário. Então, se a guerra civil, ela de alguma maneira define a existência da União, a lógica de reconstrução também define o modelo de cidadania. E é um modelo de cidadania que muita gente não entende, porque fala assim, mas você tem grandes grupos de imigrantes querendo ir para os Estados Unidos, buscando uma oportunidade, mostra que ali é um lugar melhor. Vamos entender sobre isso. Todo e qualquer país que esteja mais pródigo economicamente versus a ter vizinhos mais frágeis economicamente vão ter populações interessadas em migrar. Seja no Império Romano, seja na Europa, com grupos que chegaram posteriormente, seja no Oriente, seja na Rússia, em qualquer lugar esse movimento ele vai acontecer. E se esse movimento vai acontecer em qualquer lugar, eu preciso estar entendendo que não é somente uma lógica de aceitação. Não é somente uma lógica de que ali é melhor. É uma lógica de que ali eu tenho mais oportunidade. A grande questão é, a República consegue sustentar uma igualdade jurídica quando a ordem social e econômica depende da hierarquia racial? A reconstrução é uma promessa de dar um jeito nesses traumas.
13ª emenda, abole a escravidão. 14ª emenda, defende cidadania e o direito à proteção. Questão das armas, proteção do sujeito, quem pode invadir, quem não pode. 15ª trata do voto. Ele permitiu que todos votassem. Mais ou menos. Ela cria determinados processos que são absolutamente impossíveis de serem vencidos. Então, quando, por exemplo, o Friedman Burrow, ele vai estar atuando para que mecanismos sociais fossem implementados naquele Estado, por que o Friedman Burrow é uma ideia de uma série de pressões do Estado estadunidense tenha garantias sociais? Qual é a lógica de ter garantias sociais? A mão de obra foi aquilo que eu falei, Fernanda. É claro que ela conta, mas ela conta até a página 2. Ela é hierarquia social forte, assim. Mas a gente pode discutir isso, eu acho interessante. O que é o Friedman's Bureau? Você passa a ter, na Europa, você está tendo todos os debates da Primavera dos Povos, você já teve o surgimento das teses marxistas, você já teve Luiz Napoleão, você está tendo uma série de debates sobre a função social do Estado, você fala em uma questão de liberdade, proibição da escravidão, e qual é a função social do Estado? E isso vai ser considerado uma distopia, um absurdo, por muitos grupos dentro daquele momento da reconstrução. Por outro lado, você vai ver assim, não, tudo bem, a gente pode criar regras para organizar a transição, trabalho, educação, registro, medicação, mas, ao mesmo tempo, a gente também vai classificar. Os arquivos nacionais eles vão estar separados entre aqueles que vão ser o de determinadas populações, o dos imigrantes e o dos demais, chamados coloridos. É estranha essa lógica. Então, você passa a ter algumas leis locais com manutenções de sistema de punição de um lado. Então, quer dizer, você diz assim, olha, você está livre, mas... Então, esse pós-escravidão, em vários estados, Mississippi, tem um outro que é notório, Kentucky, tem vários onde você não vai ter exatamente uma estrutura que vai garantir. E aí, quando você tem o Enforcement Acts ou Force Acts, você tem a ideia de que o governo federal vai começar a limitar. Não, passou. Até que... Mas, ainda assim, a gente sabe que isso vai estar criando um modelo onde o conjunto de regras da casa e os pactos políticos locais vão continuando lenta e constantemente no processo de disputa. Essas disputas vão para onde? Elas vão passar a ir para os tribunais. Quando você fala no Compromise of 1877, 1877, você passa a trabalhar a ideia de que, olha, vamos criar um limite aqui, mas, ao mesmo tempo, você passa a ter, e aí quem fala isso não sou eu, quem fala isso é a grande advogada, oh, meu Deus, fugiu o nome dela, vem do Brasil pra caramba, volta o nome dela, que fugiu durante os anos 70. Meu Deus, como o nome dela pode fugir? Ela está viva ainda. Meu Deus, daqui a pouco vai voltar o nome dela, se alguém lembrar. Enfim. Ela fala sobre isso, que o sistema jurídico pactuado gerou uma dupla cidadania, uma cidadania real e uma cidadania imaginária. Angela Davis. Uma cidadania real e uma cidadania imaginária. E que os tribunais lidam com
uma cidadania real, que não é como uma cidadania imaginada, que não existe na prática como cidadania real para a maior parte da população dos Estados Unidos. Então, quando você começa a trabalhar sobre uma ideia de que, olha, a Suprema Corte, as estruturas, ela vai manter e garantir quem? Ela vai manter e garantir o quê? Aonde essa estrutura está colocada? Então, a estrutura ela não está apagada. A estrutura está definitivamente colocada. Então, quando você trabalha, por exemplo, o PLES, Separate but Equal, quer dizer, separados mas iguais. Então, tudo é separado. Os arquivos nacionais, os arquivos escolares, o sistema de votos, o sistema... Cara, você está criando dois países, um dentro do outro, e que vai ser considerado uma estrutura bastante complicada. Falei assim, Rainha, tá de um lado, essa identidade, ela está ali, está presente. Como é que isso vai chegar com esses outros grupos que se expandiram e esses novos imigrantes? Depende do imigrante. O imigrante latino vai estar num lugar. O imigrante irlandês vai estar em outro lugar. O italiano vai estar em outro lugar. E aí você vai vendo uma sociedade que vai se hierarquizando por essas estruturas, que vai se hierarquizando dentro desses mecanismos. O que a gente chama a atenção? Primeiro, deixa eu parar para perguntar, né? Esse tema não é fácil, não é simples, não é direto. Faltou alguma coisa? Vocês lembram de alguma coisa? Vocês lembravam disso? Vocês conheciam isso? Vocês têm dúvidas? Beleza. Uma grande questão é que você vai dizer assim, cara, Rainha, não me parece com uma tensão dessa que eles estão indo para qualquer lugar maravilhoso economicamente falando. Vamos lá. O grande debate, por exemplo, do próprio marxismo durante o século XIX é a ideia do enriquecimento e a concentração financeira, que gera elites burguesas e que vai gerar uma exploração constante do capital, dos meios, das pessoas. Esses modelos de exploração são diferentes. É óbvio que Marx não analisa a sociedade, por exemplo, com a sociedade americana, mas ele vai ajudar e isso vai debate, porque vai ser aquilo que vai estar notório durante o fim do século XIX e durante esse movimento. Mas isso é muito claro em dois vieses diferentes. Os problemas sociais, as transformações, a concentração cada vez maior nas cidades e, de outro lado, os crescimentos econômicos. O que a gente está tendo no crescimento econômico? Os Estados Unidos é um dos principais campos da segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial, nunca lembro como é que é. Aço e petróleo. Está com dúvida de segunda revolução industrial? Aço e petróleo. Grandes desenvolvimentos de mecanismo que vão permitir uma liga metálica muito maior, muito mais concentrada a partir de metalúrgica, permitindo a construção de prédios cada vez maiores, permitindo a construção e crescimentos inteiros de cidades que acumulam e concentram pessoas, que geram mais economicamente, que vão consumir mais, aumentando lógicas de consumo. Essas cidades maiores, mais estruturadas, vão passar a se locomover mais. Então, no primeiro momento, você vai ter o trem, o crescimento do número das linhas, das viagens, dos materiais, um número enorme de linhas de trem. Das linhas do trem, você começa a ter a circulação que reproduzem trens dentro da cidade. Se vocês já ouviram falar disso, antes mesmo de existir qualquer outro sistema de transporte urbano, as cidades elas passaram a bitolar as ruas da cidade, bitola como se fossem não dormentes, mas exatamente um trilho. E dentro desse trilho, eles faziam caixas maiores com rodas que permitiam levar mais pessoas de uma vez, uma espécie de transporte coletivo. Esses primeiros transportes coletivos eram transportados com cavalos.
e você passa a ter uma maior circulação dentro da cidade com esses trens e esses cavalos. Cidades, por exemplo, como do Rio de Janeiro, São Paulo, tiveram isso. O movimento seguinte vai ser a construção de trabalhar esses mesmos trens levando outros tipos de sistema. Por exemplo, uma outra coisa que vai ser desenvolvida, que vai ser os motores menores, e depois você vai começar a ter a possibilidade de levar esses trens com uma tal de eletricidade, mas aí alguns anos mais à frente. Mas os motores passam a ser um mecanismo importante de circulação nessas cidades. Era um automóvel. O século XIX é chamado de século da ciência, justamente porque grandes cidades, grandes inventos, grandes eventos que passam a discutir sobre aquela criação, ser inventor, trazer uma novidade, trazer uma invenção, ser encampado como uma invenção, era considerado um gesto uou. E aí você vai ter nos Estados Unidos, por exemplo, alguns nomes importantes dentro disso. O Tesla, por exemplo, é gigantesco. Mas você tem os próprios irmãos Green com a questão do avião, você tem os desenvolvimentos do Ford com os motores, você tem o desenvolvimento meu Deus, do combustível, gasolina, que vai permitir, do óleo diesel, iluminação das casas, iluminação das ruas. É um processo constante. Rainha, me dá um exemplo melhor para eu entender isso. A França vai fazer um grande monumento para uma feira mundial que era para ser desmontado depois, chama Torre Eiffel. Um outro utilizando metal de maneira que fosse montado como um presente, se chama Estátua da Liberdade. São alguns exemplos, obviamente, extremados, mas que a gente possa estar entendendo sobre isso. O que é certo? A gente sabe que boa parte dos debates que vão existir pós-Segunda Guerra, pós a Guerra de Secessão, durante o século XIX, é que essa movimentação forte da economia passa a ser cada vez mais importante. As potências se tornam industriais e financeiras. A Inglaterra tem poder por aquilo que foi feito na primeira Revolução Industrial. Napoleão tinha entre suas grandes motivações a transformação da indústria francesa. A ideia dos países produzindo máquinas, produzindo armas, produzindo cada vez mais novas tecnologias, ela precisa ser entendida pelo incentivo constante à possibilidade de enriquecimento com essas novas tecnologias. Então, de alguma maneira, você tem ainda nos Estados Unidos, durante o século XIX, muitas cidades sendo de um contexto rapidamente, de um contexto que mais parecia o contexto do campo, trabalhando para lógicas de contexto urbanos, onde o recebimento do capital em dinheiro passa a ser uma questão. Você recebia o valor das moedas em si, depois você passa a receber por notas promissórias, aonde aquele padrão passa a ter de moedas dentro do que a gente precisa estar entendendo. O multinacionalismo, ele é fortíssimo na Inglaterra, ele é fortíssimo na França e ele é fortíssimo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos se notabiliza ao final do século XIX como um dos espaços onde isso se coloca de maneira mais clara. Rainha, mas e nos outros lugares? Tem processo de industrialização no Brasil fortíssimo pelo investimento do café no fim do XIX, mas principalmente durante a Primeira Guerra Mundial, porque a gente é um grande celeiro mundial, mas você tem mecanismos e formas aí que são bem específicos. Você tem um outro conceito que é importante, que é o da ideia muito vendida e trabalhada nos Estados Unidos, de que finalmente o trabalhador atingiu a sua independência. Quando o trabalhador estava vinculado com a terra, a produção, a lavoura, era independente dele ser um trabalhador livre, ele era um escravo daquelas relações.
A partir do momento em que ele passa a ter um espaço na cidade, dia, tempo, lazer, se endividar, de estabelecer vigilância, ele aí está livre para ele ser como ele quer. Ele usa o dinheiro dele dentro da liberdade dele. Ele vai buscar um modelo que está lá no Locke, que está baseado em uma série de aspectos lá de trás, e isso vai mudar a identidade americana. Então, ela nasce sem, por exemplo, expectativas muito elevadas de previdência, sem expectativas muito elevadas de sistemas protetivos do Estado, que o trabalhador tem como princípio essa ideia de que, a partir do momento que ele ganha o seu salário e sai, ele é livre. Contraste aquilo que vai ser trabalhado, por exemplo, na crítica marxista, que vai aparecer na Europa e em outros lugares. Os modelos econômicos eles vão trabalhar cada vez mais com uma ideia que aparece no Adam Smith, mas que é trabalhado por uma série de outros autores, que o mercado em si vive por si, ele se autorregula. Então, como ele se autorregula, o que você tem que garantir é que os homens tenham condições de cada vez mais entrarem em ação, que os homens têm cada vez mais a condição de atuarem e se organizarem para poder garantir. Qual é o papel do Estado? O papel do Estado é garantir que esse direito a essa liberdade não seja rompida. Como assim, rainha? Quando o Sherman Antitrust Act de 1890 aparece, ele declara que são ilegais as combinações que restringam o comércio. Ele está querendo garantir que a mão invisível possa atuar não a partir de golpes, sublevações. Então, o papel do Estado é regular. Dentro do modelo econômico estadunidense baseado na economia liberal, o modelo é regular. E a grande questão é essa liberdade no mercado, no entanto, começa a dar conflitos, fragilidades. Daí, em 1892, os Estados Unidos faz o Homestead e o Pullman, em 1894. O que é isso? Que leis são essas? Homestead, Pullman, o que é isso? Vamos lá. Se os Estados Unidos entendem que a sua economia urbana depende da liberdade do trabalhador, está diretamente associada à circulação e a sua identidade é do enriquecimento pelo capital, atraindo pessoas para isso, e a população negra, rainha, tá bom, já está livre, não, pelo amor de Deus, depois eles resolvem isso. É horroroso. Mas eu juro que é bem esse o pensamento. Então, você precisa garantir que a economia não seja lesada, e o governo deve entrar. Atos que evitam a concentração passam a ser um processo. Atos que não permitem a combinação, o truste, como forma de fragilizar o capitalismo corporativo. O Homestead ele é criado em 1892 e ele é uma tentativa de tentar com que uma certa organização fosse feita, porque as situações vão ficando muito complicadas. Greves, lockouts, quer dizer, os trabalhadores se trancam dentro da fábrica e não deixam sair, agentes privados começando a tomar conta, milícias, assassinatos dos trabalhadores que se fecharam. Então, você passa a ter toda uma pressão que vai gerar o Homestead, vai gerar essa ação que vai estar permitindo efetivamente uma ideia do governo ver que precisa atuar. E essa atuação aparece em 1894, que é o papel do Estado como árbitro. Opa, o jogo é jogado, deixa eu jogar. Vai lá, mas eu tenho que garantir que os limites não possam ser ultrapassados. Então, você passa a movimentar determinados processos para que você possa estar tendo trabalhadores não se organizando no sentido de romper, no sentido de impor, mas oferecendo benefícios, aonde o governo passe a entender qual é o seu papel de atuação e embargar. Essa greve é legal, já passou do limite, tem que voltar.
Não, mas a gente não conseguiu o que a gente quer, não, já acabou, não tem mais negociação, passou dos limites, vamos agora a um outro ponto. Em paralelo a esse crescimento e essas disputas com o trabalhador, a ideia de progresso, e aí, gente, o que tem de filme, o que tem de história é fantástico sobre isso, é o progresso, nada pode parar o progresso não deve ser detido, o progresso é fundamental para todo aquele conjunto social. Então, Pica-Pau tem isso, ninguém pode parar o progresso, aparecem várias falas do desenho do Pica-Pau. E é algo que era constante naquele momento. Mas vai derrubar a floresta, é para o progresso. Vai tirar 10 milhões de famílias em nome do progresso. Não se luta contra o progresso, você é contra o progresso. Então, essa lógica de que você vai ter um país que vai crescer em infraestrutura, um país que vai estar fortalecendo os investimentos, a busca, um país que vai criar mecanismos para investimentos de grande pompa dentro dos mercados privados. Como assim, Rainha? Criação de bolsa de valores. A ideia de você ter algumas empresas com papéis públicos e abertos, onde qualquer pessoa pode adquirir aqueles papéis, para que a empresa tenha condições de financiamento muito mais elevados, para que ela possa fazer grandes transformações e grandes obras que ela nunca poderia se ela dependesse exclusivamente do seu capital fechado, da sua liderança ou das suas vendas. Nessa brincadeira entram grandes hidrelétricas, o papel da General Electric na construção de hidrelétrica nos Estados Unidos, entra uma ação constante e efetiva relativa ao Rockefeller, que não facilitava em nada a vida. E os barões piratas. Oi? Os barões piratas. Os barões. É o Rockefeller, John Rockefeller, John P. Morgan, J.P. Morgan, Carnegie. J.P. Morgan, verdade. É. E assim, o que o senhor falou do Estado de intervir na própria economia, esse modelo é o modelo do John Kennedy. Ainda que não. O Estado, de vez em quando, vai ter que... Isso. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Esse Estado ele não intervém, ele é árbitro. Ele é árbitro ainda? Ele é árbitro. E aí, mas ele vai intervir. Ele não intervém, ele é árbitro. Mas ele é árbitro, mas é um árbitro meio frouxo, sabe como é que é? Não pode, não. Ele não dá um cartão vermelho, ele não dá um cartão amarelo, ele não expulsa um jogador. Quem vai fazer, e você está certo, é a implementação do pós-crise de 29, onde aí vai entrar intensamente o Roosevelt não vai fazer keynesianismo. Oi? O Roosevelt não vai fazer isso, intervir na economia? Isso. O Roosevelt é o modelo keynesianista. E o Roosevelt dá mesmo. Isso, é o modelo keynesianista. Abre processo. Isso. Eu estou antes do Roosevelt. Tanto é que ele vai entrar em conflito com os barões ladrões. E os barões vão tudo dar volta nele. mas depois ele vai pedir ajuda a ele. Mas depois ele vai pedir ajuda a ele. Claro. Para entrar na guerra. Claro, ele vai precisar dos caras para a guerra. Aí diz assim, não consigo entender como os Estados Unidos conseguiu tão rapidamente fazer uma estrutura militar saindo. Vai ser porque o dinheiro não foi dos Estados Unidos. Não, foi dos barões. Exatamente. Exatamente. Foi do próprio mecanismo estrutural que tinha sido criado. Isso aí. E aí você vai dizer assim, nossa, mas por que aconteceu lá? Cara, o Matarazzo faz isso em São Paulo. É porque o interesse aqui era um outro, mas o papel de São Paulo bizarro, eu não sei se todo mundo para pensar. São Paulo passou a concentrar mais do que 60% da renda do Brasil durante muito tempo. É assustador. É assustador, porque não tem nem sentido dentro da lógica da história do Brasil. Por quê? É porque os nossos barões, os outros continuaram agrários exportadores e os nossos barões industriais se concentraram em São Paulo.
O nosso único barão que tivemos aqui, ele foi destruído pelos barões do café, né? O nosso barão, o Mauá, era Mauá. Os Mauá. próprios barões do café Mas o destruíram Mauá ele por também vinha cheio de interesse. capital inglês, né? Tinha! Ele era mais rico do que o próprio Brasil. Ai, ai. Bom, mas é isso. Tá, Mas vamos vamos voltar. Muito bom. Ah, todo mundo bem aqui? Vamos embora. O que a gente passa a perceber, então? A uma mecânica que ela vai estar chamando a atenção e que ela vai estar muito forte diante dessas tensões. Mas, ao mesmo tempo, essa mecânica ela vai passar a ter um escoamento pelo próprio sucesso e pela própria ação de intervenção dos Estados Unidos. Se até então a gente falou de apoio e alguns mecanismos de intervenção, a partir de 1898, e de novo, não é atípico. Os Estados Unidos estão fazendo o mesmo movimento que a Inglaterra está fazendo, que a Alemanha está fazendo, que a França está fazendo, que é esse novo neocolonialismo. Só que enquanto o neocolonialismo a Conferência de Berlim está voltada para a exploração asiática e africana, os Estados Unidos vão passar a intervir de maneira intensa e dura nos países mais próximos. Mas vai a Filipinas, vai. Ok, mas o foco principal passa a ser o domínio disputas aqui dentro do continente. Então, quando você pensa em uma base industrial, uma cultura política, um crescimento econômico, isso está sendo vivido lá. Como é que isso chega para fora? Isso chega para fora a partir de uma lógica que vai combinar com a ideia de que eu sou uma das potências, eu preciso manter os meus interesses comerciais, eu preciso estar ampliando as minhas trocas comerciais, eu preciso estar garantindo a minha zona de influência. Repara, é um discurso comum entre todas as nações europeias e diante daquele quadro nas Américas de enriquecimento, processos econômicos que a gente acabou de explicar, você passa a ter toda uma condição mesmo feito dentro das Américas. Nos grandes países das Américas, no primeiro momento, não. Isso é bem interessante. Outro dia eu estava falando sobre isso, assim, não, os Estados Unidos intervém no Brasil, não, ele negocia com o Brasil historicamente, fez algumas intervenções, sempre com apoio de elites nacionais. Mas ele não pode intervir no Brasil? Pode. Aliás, ele interviu. Que isso, Rainha? Você pode ter certeza. Boa parte das discussões e das tentativas de golpe de Estado e a não consolidação vem pelo fato de ser de governo Biden que avisa que não vai apoiar. É uma disputa de elite. Eu não vou entrar nesse mérito agora, não. Vamos voltar para essa discussão que ela é importante. O primeiro grande marco do imperialismo estadunidense nas Américas é a Guerra Hispano-Americana e o tratado que vai ser decorrente dela, onde ela vai redesenhar alguns mapas, e aí ela vai dar ponto final ainda a alguns espaços de protetorado espanhol, Porto Rico, Guam, Filipinas, mas ao mesmo tempo vai garantir com que esse protetorado esteja diretamente relacionado aos Estados Unidos. Tem um termo que a gente utiliza, que é a doutrina dos insular caves. Isso. A instituição se estende aos territórios, mesmo que esses territórios não façam parte dos Estados Unidos. As regras de cidadania e organização política americana passam a ler em estados, Porto Rico é o maior exemplo, aliás, ainda é assim hoje, Cuba foi um exemplo, mas os estados são, de alguma maneira, livres dentro da sua própria consolidação. O que significa esse imperialismo americano? Ele tem sempre uma retórica de que ele vai garantir a libertação dos povos americanos. Por exemplo, em Cuba a ideia é tirar o domínio espanhol. Quando você vai ter
fugiu a palavra. Quando você vai ver o caso do... Não é da Costa Rica ainda. Caso de Porto Rico, você vai estar trabalhando com a ideia de que, olha, eu preciso garantir a defesa, não há condições de defesa que vá permitir, e nós, Estados Unidos, ficamos ameaçados se esses países não tiverem condição de defesa. Então, é necessário que o espaço jurídico seja uma garantia do modelo americano para que qualquer outro não possa entrar. É um mecanismo que dá o sentido de guerra justa e ação civilizadora. É um mecanismo que, de alguma maneira, ajuda a gente a entender o famoso corolário de Roosevelt, em 1904, que vai trabalhar com a ideia de que, olha, os Estados Unidos não querem o domínio das Américas, mas eles são os grandes protetores das Américas. Então, todos aqueles, mesmo de dentro das Américas, que quiserem, de fato, se levantarem, se colocarem, não tem problema em fuzil. Em 1898, você vê que não precisa anexar o território o tempo todo, basta você controlar porto, alfândega, dívida, banco, governo, que isso cria um processo de dependência, você passa a ter um braço armado, que é a possibilidade do poder de polícia dentro, dentro do hemisfério. Então, você sai de uma lógica de proteção para uma lógica de policiamento. Peraí. O debate, por exemplo, de intervenção na Colômbia por conta do Pablo Escobar, o debate sobre a tentativa de derrubada do Chávez ou a captura do Maduro são reproduções desse modelo? São. Mas é longevo assim? É. Mas não tem como impedir. Nas Américas, muito difícil. Mas, Rainha, é muito ruim você falar isso. Eu fiz um vídeo, logo quando o Trump foi eleito, onde me perguntavam se eu ficava muito chocado, esperava um mundo muito ruim. Para mim, o Trump vai fazer o que eu espero de todo presidente americano, tá? Sem imperialismo. E aí eu fui trabalhar, que governos, por exemplo, como Obama, fizeram o mesmo. Governos Clinton fizeram o mesmo. Só são mais políticos. Só são mais políticos. Intervenções na Colômbia não foram feitas agora. Intervenções do Brasil nos anos 1970, a ideia de que esses estados têm um limite da ação e suas soberanias têm uma ameaça dos Estados Unidos, ela não é uma ameaça direta, porque uma ameaça direta poderia gerar um castelo de cartas do outro lado e outros países irem na mesma medida, mas imaginar que não é um claro processo de domínio, é. O que a gente passa a ter? O Departamento de Estado dos Estados Unidos vai estar entrando com as suas dinâmicas, seu papel de Estado. Ele vai estar entrando para ser o de fato. Ele vai estar entrando, o golpe 64, sim. Todo não. Todo não. A orquestração do golpe era para que houvesse resistência. O Jango não resiste. E aí não precisam mandar as tropas e os navios. O golpe não era assim. Só as elites se organizaram uma rápida. Não, fica aí. Vem não. Tá tudo bem aqui. Já resolvemos. Então você passa a ter o que é chamado muitas vezes de stick. O Departamento de Estado americano ele tem que garantir parte das cobranças sobre ele, garantir que as Américas Latina e o Caribe estejam estáveis. Eles preferem subservientes. Então,
diante desses modelos, você consegue ver um pouco mais sobre isso. O que é o corolário de Roosevelt? O corolário de Roosevelt é a dos domínios e do processo caribenho. Como é que você trabalha essa diplomacia? Ora com armas, ora com dólares. Você pode garantir, em muitas vezes, em muitas formas, a ideia de manutenções políticas de determinados grupos locais. Não, mas os Estados Unidos, pela primeira vez com Maduro, a Nicarágua vai ter a derrubada do Zelaya lá atrás, e depois em outros momentos, e Adolfo Dias vai ser colocado pela escolha dos Estados Unidos por operações diretas dos Estados Unidos. Você tem um caso que é talvez o mais emblemático de todos, que é o da American Fruit, que ele vai ser um caso que vai acontecer no Panamá. Panamá, onde uma companhia americana, a princípio, por conta das bananas, vai estar fazendo um grande domínio. E aí, pelo crescimento das bananas, o comércio vai se expandindo. Dentro desse comércio... Virou passeio. Dentro desse comércio e dentro desse processo de expansão, você vai tendo ele dominando outros setores da economia, ter afastar da ideia de que essa empresa deve governar. Os Estados Unidos vão interpretar aquilo como um ataque diretamente aos cidadãos americanos, que eram os donos da empresa, o que vai gerar domínio dos Estados Unidos no Panamá para essa defesa. A partir do domínio dos Estados Unidos no Panamá, eles aproveitam e têm uma ideia... Sim, tem várias sinalizações sobre isso. Só que o C é sempre cruel, né, Renato? Mas tem várias sinalizações que era fato. As tropas vinham. Claro, de garantia, não por uma invasão completa, mas as tropas vinham. Então, você tinha, nessa companhia de frutas, o domínio dos Estados Unidos do Panamá. Esse domínio vai gerar, por exemplo, a criação de um canal muito mais perto, que é enormemente permitindo a navegação de costa a costa por um sistema de canal que vai ser construído atravessando o Panamá. Uma obra nigéria fantástica, mas que te ajuda a entender um pouco sobre esses processos. O termo República de Bananas vem disso, grupos menores que passam a cair de uma loja. Você tem a questão das armas, de armar um governo versus outro governo, armar um grupo versus outro grupo, e tudo isso vai estar sendo organizado, e tudo isso é parte do modelo político dos Estados Unidos das Américas durante o século XIX e início do século XX. O que isso garante aos Estados Unidos, rainha, de outra forma? Mercadorias baratas, venda de produtos estadunidenses com os que quer, domínio das taxas alfandegárias, eu compro como, quanto e da maneira que eu quero. Depois isso vai, inclusive, virar questões de discussões muito importantes já nos anos de 1950 e 1960. Mas deixa eu ver se eu entendi. Então, os Estados Unidos, ao sair da Guerra de Secessão, eles vão estar com o movimento liberal muito forte, com a questão econômica muito presente, mas cheio de problemas sociais estruturados. Para além desses processos, ele ainda vai trabalhar uma expansão e consolidação dessa sua economia a partir do crescimento e das trocas dos domínios dos espaços da América Latina, não de maneira direta, mas de maneira indireta, mas muito influente. Isso. Esse quadro vai levar ao quê? Esse quadro vai levar que os Estados Unidos, em 1914 a 1917, quando o mundo enfrenta a Primeira Guerra Mundial, seja visto como um potencial país rico e que podiam ser importantes dentro dessa disputa. Ao mesmo tempo, tem a vantagem da guerra não estar sendo travada no seu território.
que vai permitir que, de alguma maneira, você consiga financiar a guerra para os outros. Então, se você já tinha uma produção interna, se você consegue materiais diversos das Américas a baixo custo, se você tem um ideal de desenvolvimento tecnológico e busca de novas armas de maneira constante, e ainda o mercado consumidor pedindo arma desesperado o quanto antes, porque está em guerra, me parece um bom momento para arrebentar, pelo menos economicamente. O enriquecimento dos Estados Unidos entre 1914 e 1917 também não é único. Vários países da América Latina passam a ter um grande enriquecimento industrial, passam a ter a consolidação de grandes cidades com as características industriais, cada uma fazendo determinados tipos de fábricas e tecidos. Por exemplo, entre os anos de 1914 e 1917, o Brasil vive o fenômeno de substituição de importações, onde nossas cidades começam a crescer vertiginosamente, o número de imigrantes passa a crescer vertiginosamente, vindo da Europa em guerra para cá, para trabalhar principalmente nas nossas fábricas, entre outras fábricas de tecido. Porque o tecido, aqui eu estou perto da produção de algodão, consigo a produção de quantidades muito rápidas. Na Europa, eles estão produzindo outras coisas, não roupas, mas certamente vão precisar de muitas dessas. E a gente se dá bastante bem economicamente naquele momento, vai sustentar a República Velha, ou a Primeira República, para a gente usar um termo mais contemporâneo, durante um bom tempo. A grande questão é, os Estados Unidos, para entrar na Primeira Guerra, tinham uma resistência enorme da sua população. Eu não tenho nada a ver com isso. Por que que agora eu tenho que ir me meter onde o colonizador está lutando? Mas, ao mesmo tempo, o receio do poder das novas guerras, das novas armas, a comunicação pelo rádio, ela vai gerar uma tensão. Nas vésperas da Primeira Guerra, o imperialismo americano já funciona como uma máquina completa. Ele intervém, financia, tem marinha e propaganda. E agora? O mundo em crise. Qual é o papel? No primeiro momento, vamos sair de um modelo mais tradicional e vamos para a diplomacia do dólar. Ok, mas e depois? Depois você passa a trabalhar com a ideia de que, olha, a gente tem um papel, a gente precisa exercer esse papel. Então, você tem um soft power sendo estabelecido pelos Estados Unidos com a própria questão da Primeira Guerra Mundial e que é um contraponto. Você transforma a ideia da elite em contraponto àquela ideia de que nós somos o novo presente. O American Way Life vai ganhar um mecanismo e uma associação diferente sobre esse processo. E o que esse processo dá? Bom, olha só, enquanto eles estão se matando, a gente tem a possibilidade de consumo, padronizações, mídias. Eu tenho novos mecanismos que vão me permitir aumentar a minha economia. Esses países saem de uma crise tremenda, eles vão precisar ser reconstruídos. Então, bora consumir o que os Estados Unidos têm a consumir. Cinema, em 1920, se torna o grande marco mundial. Não se vê mais cinema francês, o cinema passa a ser o cinema americano. E, ao mesmo tempo, a ideia de que o ideal de vida das Américas, a roupa, as músicas, a beleza, as atrizes, as formas, uhul! Muito se discute, por exemplo, como os Estados Unidos ampliaram vários mecanismos de crescimento para as Américas. Eu adoro os símbolos. Não sei se todo mundo percebe. Tem uma tese de doutorado muito legal chamando Yes, We Have Big Coke, sobre a chegada da Coca-Cola e a disseminação da Coca-Cola como elemento local. Walt Disney, no Entre Guerras, mas principalmente depois, vai ser muitíssimo utilizado dentro da política de boa vizinhança. Papai Noel faz parte da cultura brasileira, nenhuma referência ao Papai Noel. Quem diria, hein? Árvore de Natal. As tradições portuguesas não trabalham.
A França ainda hoje fica chocada de como essas coisas chegaram, se naturalizaram lá. Se todo o passado francês não tinha absolutamente nada relacionado a isso. As formas e os mecanismos de exercer poder são econômicos, são militares, mas são culturais. Sim, a educação física tem muito isso, né, Renata? A diferença dos esportes é que primeiro aqui chegam os esportes ingleses, mas tem o remo, depois vão estar chegando a forma de fazer educação física, não é isso? Muito dos americanos, que vai transformar muito a maneira da gente lidar. A ideia dos corpos, da beleza dos corpos, a maneira como os corpos passam a ser vistas. Dúvidas, questões, estou vendo agitados, gosto disso. Perguntem, perguntem, perguntem. Não? Então, tá. O fenômeno que a gente vê é que os Estados Unidos, na Primeira Guerra, ele foi um fiel da balança. A guerra é muito mais decidida dentro da própria Europa. Mas as armas, o apoio de exércitos, o apoio de tropas já foi importante. Mas muito mais importante do que a efetiva participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra é, é o sistema de recuperação e disseminação da cultura norte-americana que passa a ser trabalhado. A ideia do próprio esplendor americano chegando como o novo mundo. A ideia de novo mundo, ela se consolida não mais como aquela do Américo Vespucci, não mais como aquela que a gente aprendeu, mas a gente passa a falar de novo mundo a partir de novos mecanismos. A gente passa a falar de novo mundo a partir de novos processos. E aí, quando você passa a entender esses novos processos, você começa a notar que os Estados Unidos têm vários mecanismos que vão sendo utilizados, que vão estar sendo colocados. Um dos grandes elementos sobre isso, ele vem, em especial, dos mecanismos relacionados ao grande fenômeno econômico. A produção não pode parar, a produção não pode ter fim, a produção só esqueceram de combinar com a própria economia que eles tanto exaltavam. A economia dos Estados Unidos, no ano de 1929, vai entrar num forte colapso de superprodução. A própria questão da Europa voltando a entrar em crise, acaba em 17 Unidos é muito forte. Depois você passa a ter a ideia de que os Estados Unidos não vem mais resultado, os financiamentos não estão sendo pagos, os países estão entrando em crise, há governos que não são mais a favor da influência norte-americana vão começar a aparecer e fazer frente, seja na França, seja na Itália, seja na Alemanha. Você passa a ter um potencial grupo negociador entrando, saindo completamente da sua órbita, quando em 1917 o czar da Rússia vai cair diante de um levante bastante estruturado que vai levar ao poder, depois de uma série de idas e vindas, a Lenin. E quando Lenin vai ainda no primeiro momento negociar, e é um passo para trás, para dois para frente, parece que vai ficar tudo bem, mas não fica. A Europa, se não bastasse, tem uma crise econômica grave de produção, que é um número de imigrantes para todos os países da América entre os anos de 1920 e 1930. Está feia a coisa. Eu superproduzo, não tenho para quem vender, o que acontece com o preço? Despenca. Grandes produtores puderam segurar. Se fala que Rockefeller simplesmente não vendeu durante determinado momento, e não porque ele não quis, mas é porque ele estava forçando a subida do preço.
e uma parte boa da população desempregada. Quando o preço começava a subir, o quadro era de carestia. A ideia da combinação dos preços de uma economia viciada começa a cada vez mais a ganhar força. A ideia de que os modelos econômicos liberais trabalhados até então precisavam ser revistos. E um autor bastante importante, muitas vezes esquecido, chamado Keynes, vai apresentar uma série de teorias econômicas que vão discutir sobre ainda que o laissez-faire, ainda que o Estado liberal, ainda que possa ser muito bonito, no entanto, você precisa de intervenções ativas do Estado, aí a diferença, para garantir, especialmente a partir de gastos públicos, políticas fiscais, redivisões financeiras, você consiga reduzir o desemprego quando precise, você dê condições de pleno emprego para que você tenha uma certa estabilidade social. O modelo de Keynes ele vai estar sendo adotado no mundo inteiro após 45, mas ainda que seus modelos sejam de 45, ele propõe isso antes. E essa política vai aparecer de maneira clara no conceito de New Deal, que vai estar aparecendo com o governo de Frank Delano Roosevelt. A eleição de Roosevelt nos Estados Unidos ela é feita em um momento crítico e, ao mesmo tempo, com proposições do New Deal, elementos de uma mudança da economia começavam a apontar. No entanto, durante esse intercurso, uma mudança política na Europa vai marcar muito. Um sujeito chamado Adolf Hitler, liderando a Alemanha, vai começar a defender a ideia do espaço vital. Os Estados Unidos também defendeu bastante. E dentro dessa lógica do espaço vital, ele vai começar a pressionar em 1939, em 1938, primeiro os Sudetos, em 1939, ele vai invadir a Tchecoslováquia e gerar cada vez mais uma tensão. Se no primeiro momento as tensões eram vistas com desconfiança, com grupos que apoiavam e achavam interessante a maneira como Hitler vinha propondo algumas daquelas coisas, outros autores, que permitem mostrar um, resolvem fazer críticas severas àquele modelo. Deixa eu mostrar aqui esse jovem a vocês. Imagino que vocês conheçam também esse filme. I want to be alone. Outside.
Em 1940, quando esse filme foi feito, em 1940, quando esse filme foi construído, você ainda tinha mais de metade da população dos Estados Unidos considerando o nazismo como uma forma lícita e válida de governo. Nos anos de 1940, você passa a ter a economia norte-americana questionando e o governo norte-americano até quando eles se tornaram um governo fraco, até que você passe a ter um mecanismo e um processo lento e contínuo de rediscutir e retrabalhar essa questão. A identidade americana, ela viveu um momento de tensão, ela viveu uma tensão racial terrível naquele momento, Jesse Owens falando sobre as questões da guerra, os soldados norte-americanos, a questão do exército, como você organiza esse exército, a hierarquia, mas, ao mesmo tempo, você passa a trabalhar a necessidade de que ou você faz alguma coisa ou você perde a sua própria condição. Os Estados Unidos, diferente do que boa parte de nós costuma pensar, não entra na guerra em nenhuma posição vantajosa. Os acordos e os direcionamentos que foram dados, os Estados Unidos vão combater em um lugar afastado do principal centro, que era o foco da retomada da França. Os Estados Unidos vão combater no norte da África, vão combater na Itália. Aliás, lugar que também a gente vai depois, junto com ele. E vão ter dificuldades terríveis de passar pela Itália. A Mussolini não vai ser vencido pelos próprios estadunidenses. Várias questões controversas, por exemplo, os soldados americanos recebidos como heróis nas ilhas da Sicília, aonde, segundo consta, a máfia italiana teria apoiado intensamente a chegada e o apoio dado quando eles passaram por ali. A participação no dia D vem depois das vitórias que foram marcantes ali, em especial no norte da África, e a necessidade dos Estados Unidos mostrarem, marcarem que era necessário a retomada o quanto antes. De Gaulle pressionava, você tinha a Inglaterra precisando se vingar da humilhação que tinha recebido no primeiro momento dos ataques dos Estados Unidos, a velocidade que a Blitzkrieg chegou, a surpresa que foi experimentada, e os Estados Unidos vão mandar para aquela guerra um volume bastante expressivo e vão conseguir algumas vitórias bastante grandes, ainda que o grande herói da guerra europeia, num primeiro momento, não tenha sido os Estados Unidos. Os primeiros a chegarem em Berlim e gerarem a definitiva queda de Hitler foram os soviéticos. Dentro de uma disputa promovida por Stalin, mas era inegável de que os aliados já eram liderados pelos Estados Unidos. A grande força e a grande potência ocidental de características liberais mantida não tinha mais função. Era os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos ainda tinha um problema para resolver. Um ataque feito totalmente fora do eixo europeu a uma base naval na região do Havaí precisava ter uma resposta, e, em especial, precisava de uma pacificação dentro das regiões do Pacífico. As batalhas nas ilhas, e quem não viu, tem um documentário na Netflix que é bem interessante, que é de recuperação de imagens da época, e tem um livro que eu acho sensacional, chamado Imortal, de um americano que foi que é um dos daqueles que ficam presos por conta dos ataques do Japão e a maneira como é feita, e ele vai contar as histórias, o que ele viveu ali. Se você compara as regras de guerra vividas na Europa, por mais que você tenha a questão do Holocausto,
sua maneira, e como foi naturalizado o limite, o conflito sem limites dentro das regiões do Japão, é uma coisa assustadora. E eu não estou falando só pela bomba atômica, não. Eu estou falando das bombas incendiárias, por exemplo, em Tóquio, quando o Japão já não tinha mais condições de defender. Eu estou falando dos ataques que foram feitos às ilhas pelo Japão e pelos Estados Unidos, as batalhas nas Filipinas, as batalhas que foram consolidadas, por exemplo, nas ilhas Hokkaido e até chegar no Japão. Os massacres empreendidos pelos japoneses na China e na Coreia, na maneira como a dominação foi feita. A guerra parecia ter regras de outro planeta, completamente diferentes. A preocupação com os soldados, os mecanismos utilizados chamam tanto a atenção que se estuda que os Estados Unidos perderam mais soldados no Pacífico com quedas de avião por pane mecânica do que efetivamente perderam soldados em conflito. Estou querendo chamar a atenção de vocês de que a ideia de que uma grande potência militar sem escrúpulos estaria se formando ali naquele momento, enfrentando uma outra potência militar que era considerada também uma potência militar sem escrúpulos e que se julgava invencível, deixou um grande vencedor. A questão da China em se afastar tanto da União Soviética, apesar do regime ser um regime relacionado ao socialismo, tanto dos Estados Unidos, a maneira como o Japão se torna símbolo de uma recuperação econômica e de uma influência americana dentro daquela região, vai mudar definitivamente o mundo a partir de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. A bomba atômica depois, eu sei, mas vamos botar como marco ali a conferência. Ao estabelecer aquela conferência, a gente sai de um modelo que a gente chama de multipolar para um momento bipolar. A bipolaridade passa a ser estruturada e passa a ser combatida no mundo inteiro. O mundo inteiro passa a ser disputado em duas frentes, claras e indiscutíveis. De um lado soviéticos, de outro lado americanos. A disputa entre esses dois é chamada de Guerra Fria dentro de um assinte. Que a Guerra Fria não teve nada. Sempre que qualquer país ou qualquer nação dentro de um eixo manifestasse qualquer condição de apoio a um dos dois, o outro grupo passa a ser apoiado, financiado e mantido pelo outro. Muito se discute, por exemplo, as dificuldades econômicas experimentadas na África e buscam atribuir historicamente ao escravismo, depois ao imperialismo. Tem seu papel, mas tem um papel ainda muito mais intenso as guerras promovidas e mantidas pela Guerra Fria. A distribuição de armas, a maneira como essas armas foram distribuídas e foram colocadas, elas são marco. Elas são funcionamento de camadas, aonde você sai de uma maneira muito bem estruturada. Os Estados Unidos entram em guerra total, se torna uma indústria total, se forma um centro de uma ciência total. O pós-guerra, você acaba construindo uma arquitetura de instituições onde boa parte você reconstrói o mundo à sua imagem e semelhança. Se você para perceber a maneira como a influência estadunidense ela vai se consolidando, é de uma grande pasteurização. Uma grande pasteurização, né? Pasteur, tu bota lá, esquenta, fria para matar bactéria, para ficar tudo igual, é nesse sentido, de tudo igual. Os Estados Unidos vai disputar com a União Soviética em várias frentes. É a corrida espacial, é a guerra, e vai criar um novo mecanismo de identidade que vai ser ainda muito estruturado e que a gente vê ainda tão claro do nós contra eles. Nós temos uma missão, nós precisamos garantir, é o nós contra eles. Então, de alguma maneira,
A Guerra Fria, ela tem fases, obviamente. A gente tem a fase com Kennedy, a crise dos mísseis, a preocupação com a América Latina e a derrubada de governos em sequência, derrubam o governo da Argentina, derrubam o governo do Brasil, derrubam o governo do Chile, derrubam o governo da Colômbia. E muitas das vezes não entendem por que uma resistência, porque a ação foi feita de maneira muito clara. A grande corrida espacial e a maneira de quem vai chegar primeiro e o homem vai pisar na Lua, a disputa pelos esportes e o limite das medalhas. O mundo se acostumou com uma retórica de que, mesmo com a morte do Stalin, a chegada do Khrushchev, o Khrushchev reconhecendo: olha, cometemos muitos erros, vamos conversar, mas eu quero botar uns mísseis aí em Cuba. Não, em Cuba você não vai botar, não, mas eu vou botar um na Turquia. E a maneira como o Estado de Israel é colocado, é uma medida pela guerra, não, é uma medida de guerra fria, porque países árabes naquele momento eram entendidos muito mais fortes com os modelos da União Soviética. Então é uma tentativa de colocar uma força, um tampão, é uma nova estrutura política que vai levar, por exemplo, ao Reza Pahlavi ao poder no Irã, que vai levar a grandes ditadores espalhados em vários lugares da África. É um modelo de nós contra eles. Nós contra eles. O comunista é meu inimigo mortal, McCarthy. Nós contra eles. A CIA precisa acabar com isso. Nós contra eles, e aí isso vai estar colocando. A Guerra Fria é o auge dessa bipolaridade, dessas grandes ações, dessas grandes maneiras. Nem sempre dá certo. Entre os anos de 1960 e 1970, os Estados Unidos se metem em uma guerra de descolonização. Uma província tardia, mantida dentro das regiões da Indochina, sob o domínio francês, vai conseguir finalmente sua independência, mas por conta do poderio, do papel que os soviéticos passam a exercer com Ho Chi Minh, os Estados Unidos vão intervir de maneira direta. É a primeira vez que a guerra não foi ouvida pelo rádio. Ela foi televisionada. Ela não precisou de fitas que foram vistas depois ou que passavam no cinema. Ela era vista ao vivo nas televisões, assim como as notícias da morte. Será que vale a pena? E aí os Estados Unidos mostram esse soft power interno como elemento importante que vai levar, por exemplo, ao poder vai fugir um dos poucos presidentes democratas da década de 70, Jimmy Carter. Mas também vai devolver ao poder com a ideia de que um novo modelo econômico, controlando gastos, precisava ser implementado. Foi testado primeiro na Inglaterra, Margaret Thatcher, e trabalhado intensamente. É o neoliberalismo chegando com as forças estabelecidas durante os anos de 1970 e a maneira como a sequência de presidentes, o Nixon, certamente um dos mais notórios, mas a sequência de presidentes diretamente vinculado a um controle melhor da economia. Rainha, mas por que o estado de bem-estar social não foi mais valorizado? Não precisava mais. É caro, ele fragiliza, ele desenvolve menos. Com a crise da União Soviética, a entrada primeiro de uma junta, depois de Gorbachev, está negociado. E aí você passa a entrar em toda uma questão da era Reagan. Como é que a era Reagan vai estar colocando a crise energética de um lado? Meu Deus, os árabes enlouqueceram com o petróleo. Mas, ao mesmo tempo, não. Então, vamos reescalar essa produção aqui. Vamos trabalhar essa outra maneira. Os Estados Unidos voltam a ser uma potência econômica, passando a fomentar cada vez mais quebra-protecionismo. Tira essas figuras. Não, vamos criar um grande comércio mundial. Mas os Estados Unidos, mas e a União Soviética? Esquece a União Soviética. Não tem força.
Mas seus símbolos, vamos derrubar. Em 1889, o Muro de Berlim cai. Em 1991, já não tem mais União Soviética. Mas e agora? Não é nós contra eles? Quem é a grande ameaça? Que tal Saddam Hussein? Ayatollah Khomeini? Bashar al-Assad? Gaddafi? Você passa a ter mecanismos aonde você mantém aquela estrutura, ainda que você tenha, com a lógica do soft power, alguns mecanismos que passam a dar bastante trabalho. Se, de um lado, você consegue intervir de maneira direta numa guerra televisionada, mostrando seu poderio numa disputa Irã-Iraque, na Guerra do Golfo, você, ao mesmo tempo, também ser atacado ao vivo para o mundo inteiro, com os aviões atingindo a torre. Se fala que, com a queda do Muro de Berlim, nos anos 1990, se inaugura não só a globalização como grande fenômeno mundial, mas se fala em unimultipolaridade. Ao mesmo tempo que nós temos uma única grande potência, nós temos muitos polos menores que passam a exercer. China de um lado, Japão do outro, Brasil de um lado, as discussões, o que faz toda a discussão da formação dos blocos econômicos, da negociação com essas dinâmicas dos blocos econômicos, que ajuda a gente a entender como os Estados Unidos, dentro das disputas que vão estar colocadas, não sei se é bem parecido, mas é bem relevante a comparação, Fernando. É bem relevante. Você passa a trabalhar, durante os anos de 1990, uma outra forma de pressão dos poderes estadunidenses, que está entrando numa nova inflexão. A primeira grande questão desses poderes vem, sem dúvida nenhuma, com a ideia dos blocos econômicos, das dinâmicas novas econômicas mundiais. A partir do momento em que eu passo a defender integrações de mercado, que eu passo a defender fim de barreiras alfandegárias, que eu passo a utilizar para isso a Organização Mundial de Comércio, ameaçando países que quisessem manter tarifas protecionistas muito altas. Vídeo Brasil, que Fernando Collor de Mello derruba rapidamente essas tarifas. Você passa a trabalhar com outros mecanismos neoliberais sendo utilizados com força mundial, como o próprio Banco Mundial, como as tentativas de criar esses mercados comuns. Até porque alguns mercados comuns se mostraram tremendamente positivos de maneira geral, como o Bloco Europeu, no primeiro momento, e as tentativas, no entanto, de NAFTA, ALCA, não tiveram nem de perto o sucesso ou as tentativas de integração que foram propostas ali naquele momento. Durante os anos de 1990, os Estados Unidos teve uma reviravolta bastante importante política. Você vinha de uma sequência enorme de governos republicanos. Era derrota sobre derrota de uma maneira Reagan, Bush pai, Nixon, até que você vai ver o Partido Democrata fazendo uma literal migração. Pega entre seus quadros o sujeito mais à direita que tinha no partido. Rainha, nos Estados Unidos não tem direita e esquerda. Os Estados Unidos têm direita e esquerda. Só que direita e esquerda é contexto, é dentro de uma determinada dinâmica social. Direita e esquerda não é comunismo versus nazismo, pelo amor de Deus. Feito parente, saber, sei que vocês não acreditam num negócio absurdo desse. Então, os republicanos são mais à direita, os democratas mais à esquerda, e os democratas escolhem no seu quadro mais à direita que eles tinham, e ganham a eleição. Me refiro ao Clinton. Boa parte das medidas do Clinton internamente, a questão dos três strikes, a maneira de intervenção externa, varia um cadinho das proposições típicas republicanas.
Depois você tem um retorno com o Bush filho. E a chegada de Bush filho ela vai ser emblemática, em especial porque com Bush filho muda-se uma vez mais a dinâmica. E certamente esse evento vai mudar muito da história e das maneiras de combate mundial até aquele momento. O ataque às Torres Gêmeas, a queda dos aviões, a maneira como o clima de terrorismo ele modifica o mundo de alguma maneira. Não é uma questão de quantos foram, quantos morreram, como eu já ouvi de algumas bobagens desse tipo. A questão nunca é da quantidade de mortes, o quanto emblemático é isso, seja pela mídia, pelo apoio, pela forma, pelo impacto. E a queda do World Trade Center e a questão do Pentágono, ela vai ser impactante dentro dessas medidas econômicas mundiais. Os Estados Unidos vai entrar numa crise econômica das mais graves depois desse momento. Você passa a ter ali a 2008 como uma ferida aberta e difícil de ser lidada. A maneira como você vai tentar, de alguma forma, se livrar daquela crise econômica e, ao mesmo tempo, como todo o sistema econômico é posto em xeque dentro daquele momento. E quando você começa a entrar cada vez mais dentro das buscas e desse entendimento, você vai vendo que o modelo econômico dos Estados Unidos vai se mostrando menos eficiente e os Estados Unidos veem o crescimento econômico de outros parceiros e vinham buscando outras soluções dentro desse debate. É o debate que, entre outras coisas, vai permitir movimentos com o Make America Great Again, Faça a América Grande de novo, que não é um movimento trumpista, é um movimento que o Trump se incorpora e passa a fazer parte desse movimento. Então, se você tem um momento mais polido desse conjunto de relações com a chegada do Barack Obama ao poder, Barack Obama nunca vai conseguir governar com uma plena maioria para as suas ações. Você tem um primeiro governo Trump marcadíssimo por outra crise econômica, por várias acusações de crime, principalmente pela pandemia, o que vai fazer com que ele seja derrotado nas eleições, tendo todo o clima de desconfiança eleitoral que você vai discutir, e a entrada do Biden, que é um político mais clássico, mais tradicional, já com uma idade mais avançada, que vai manter uma tentativa dos Estados Unidos como fiel equilíbrio das forças mundiais e não como interventor. Ele atua, ele bombardeia, ele chega a imperialismo, é Estados Unidos, mas é sempre numa tentativa de que eu sou o árbitro para um retorno agora do Trump, sem esse processo, e vivendo um grande fenômeno mundial de Big Techs. Os Estados Unidos hoje são uma potência mundial, indiscutivelmente. Eles utilizam e têm mecanismos ainda da realpolitik, da política de territórios militarizada, da política econômica, dos modelos das soft powers que estão ali presentes, mas, ao mesmo tempo, as forças internas, as pressões internas são tão grandes quanto. Bastante a gente olhar esses mecanismos e entender um pouco desses mecanismos. Perdão se eu tive que correr um pouquinho no século XX, mas não tem problema. Agora, nesse final, se eu quiserem, eu paro, eu volto, eu pergunto, eu explico. Se tiverem dúvidas de qualquer momento, é só dar bola que a gente está aqui. Falei pra caramba hoje. Dúvidas, questões, ideias, discussões. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento. Na madrugada, para qualquer momento. Vambora, gente! Virou poeta agora, hein? Virou poeta. Esse silêncio agora você falou que igual poeta. Nada. Esse é Chico. E aí? Poeta.
É, o, Meu em povo, relação fala. a música, também ela teve um papel importante, mas foi uma coisa bem soft, né? Porque a música americana É ela foi só. para o mundo todo, né? Uma invasão Não, americana. ela faz parte. Fala. Ela faz parte do mecanismo, Renato. Ela faz parte do mecanismo da arte como um todo. Se você for pegar o modelo de galeria de arte que a gente tem no mundo hoje, bebe muito dos Estados Unidos. A ideia do movimento musical bebe muito dos Estados Unidos. O pop, em especial, é um mecanismo muito forte. O rock foi utilizado. Eu gosto muito que o rock ele dá umas respostas muito doidas, né? O rock ele é um movimento nascido nos Estados Unidos, dialogado, forte, mas a banda mais famosa do mundo é inglesa. Ah, são mecanismos interessantes você olhar ali. Mas ela e sem dúvida nenhuma, se tornar a segunda língua mundial, a língua de todos os negócios, a maneira como a educação se volta para isso, ainda hoje as escolas bilíngues têm todo um debate. Então, você tem como mecanismo, como elemento fundamental, essa dinâmica. Tem sim. Mas entre ter essa dinâmica e um domínio absoluto, mas ainda é uma banda de rock. Claro que é. Claro que é. Eu acho E eu acho que hoje eu estava pensando, por exemplo, no sapateado americano. O sapateado americano ele começou com uma expressão da periferia, né? Os negros, o Bon Jones foi o principal expoente, né? Mas as elites tomaram conta, né? Eu vejo assim, pelo menos no Brasil, é uma coisa bem elitista, né? O sapateado americano. Quem faz sapateado americano no Brasil são as elites. E o próprio cinema americano ele ajudou nesse papel, né? Que aí era uma das cenas mais vamos. famosas é aquela cena do Bon Jones descendo com a Shirley Temple umas escadas, dançando. Então foi bem marcante aquilo ali. E eu acho, e isso passa por outras artes também. O próprio R&B, o pessoal pega o R&B, que é uma expressão periférica, né? Começa nas periferias e é apropriada, as elites se apropriam, aí se transforma muito do que a gente conhece do pop americano tem a pegada do R&B ali na inspiração, pelo menos. Deixa eu mudar o conceito que você está usando, que eu gosto mais. Não existe, no limite, cultura popular, cultura periférica e cultura marginal e cultura central. Toda cultura circula. E se ela circula, ela só é periférica ou marginal dependendo da foto que você está batendo no momento. É verdade. Toda cultura, ao circular, ela se readapta. E se ela se readapta, muitas vezes, se você for buscar genealogias, ela foi a de elite em determinado momento, o que ele adaptou para isso, mas ele adaptou. E isso, quando a gente estuda dança, por exemplo, isso aparece para caramba. Não, disseram que isso aqui surgiu, mas isso surgiu nos guetos. Mas os guetos, na verdade, estavam reproduzindo o modelo das valsas dos salões. Então, muito mais do que uma lógica de apropriação, uma circulação de cultura. Eu não concordo tanto. Eu acho que a apropriação ela tem outros papéis. E, normalmente, eu entendo a apropriação quando ela tem uma estrutura de poder. Eu quero me apropriar daquilo que aparentemente pertencia ao outro, porque assim eu reafirmo meu poder de alguma forma. E não é o caso que eu vejo, por exemplo, nos exemplos, sacou? Entendi. Mas, assim, a coisa da. Eu É só acho que conceito. coisa A da ideia não indústria, morre. né? A ideia está válida. Mas existe a coisa da indústria, né? A indústria da música, vamos dizer assim, o pop ele pegou ali os elementos do R&B que eram bem aceitáveis e eles criam formatos que vendem, eles excluem o que não vende, fica lá na periferia mesmo. Tem uma Assim, coisa. Tu acha que fica? Nunca fica. Está Não, tudo sempre mudando. O que chega, já chegou de algum lugar.
Cara, a melhor explicação para isso é a da Miranda no Diabo Veste Prada. Porra, a melhor explicação da Miranda no Diabo Veste Prada. Tá tudo em circulação. Nada tá parado, Renato. Nada tá parado. Ah, mas surgiu ali. Aham, eu sei. É a foto que a gente bateu e a gente pode trabalhar. Ah, a indústria faz para ganhar dinheiro? Faz para qualquer coisa. Eu já Até para vejo, ter submercados marginais. eu já vejo essa questão da indústria. Não sei se vocês viram Pecadores. Sim. Assim, a indústria justamente assim é justamente essa coisa, né? De você não é questão de apropriação, mas é questão de revalorização social, de expansão num meio que muitas vezes aquilo não tem nem acesso, entende? E essa expansão, vê o sertanejo, um exemplo claro e típico no Brasil, né? A gente tem uma expansão graças a um mercado que está investindo ali forte, entende? E nunca Sim, tinha tido esse acesso. mas aí que tá. Exatamente. É isso que eu estou falando mesmo, Fernando. Você imagina assim. E é isso que eu estava falando também com o Renato. Olha só. Se liga. Esse negócio de sertanejo é legal. O sertanejo sempre foi identidade. Mas a viola não era um instrumento típico colocado dentro daquelas realidades. Ela vinha de outro espaço, de outro momento. Os instrumentos de corda, da maneira como eles eram tocados, eles vinham das praças públicas para tocar para os senhores relacionados à igreja. Se eu for começar a puxar o fio, eu vou ter sempre um momento, um grupo, alguma forma. A indústria, no momento que a gente viu que é um pouco mais velho, ela tinha isso de maneira muito mais clara. A indústria é assim, Renato. A indústria se super fragmentou por conta da ritmos. Então, hoje, ela vai colocar tudo na prateleira. Entregue para pessoas diferentes, momentos diferentes, em demandas diferentes. Tem gente agora, nesse momento, ouvindo aqueles funks mais brabos, com todas as obscenidades que você puder, e tem gente ouvindo ópera agora, e pode ter certeza que o algoritmo está entregando bonitinho. Tem gente agora sabendo sobre o último cantor de ópera que despontou recentemente na Áustria Menor. E que já tem um grupo de WhatsApp onde as pessoas discutem onde vai ser o próximo show dele. Esse mundo já mudou. Nós só estamos velhos. É verdade. Mas, meus caros, nada. Vai. Assim, professor. tem um Só negócio deixa da eu guerra pegar o que eu ia Marcelo, falar. daqui a pouco você Não, fala. pode Deixa deixar eu ver o ele. Marcelo, aguenta aí. Fala, Renato. Então. Não, Para aí. o lance dos aviões, que os americanos chegaram a botar porta-aviões na entrada de Santos, né? Eu vi um documentário que falou isso. Em 64, se o João Goulart não foge, os caras iam entrar. Pelo que eu vi ali, tinha porta-avião, tinha... Não entrava, não? Eles tinham base, eles sempre tiveram base. Sempre tiveram base. E entrar por Santos, cara, dá muito trabalho, é melhor de avião. Tinha outros caminhos para pegar ali. Assim, tinha possibilidade de entrar, tinha possibilidade de entrar. Mas era para entrar para uma luta pontual e não para uma guerra, entendeu? Tinha muita elite a favor deles, não precisava, não. Fale, Marcelo. Professor, é o seguinte, não tem, realmente os Estados Unidos até hoje ele é uma superpotência, isso não tem como negar. Mas ao mesmo tempo ele vive também um processo assim de desindustrialização muito grande. Principalmente a partir de 2001, quando a China entra na OMC, né?
eu vejo que muitas indústrias saíram de lá à procura de novo, à procura de outros mercados para baixar os próprios custos dele, né? Surgindo assim o cinturão do ferrugem no norte dos Estados Unidos. E eu vejo também que o Trump está querendo uma coisa que ele não vai conseguir nunca mais, reaver toda essa indústria que saiu dos Estados Unidos para retornar novamente para ele. Isso não vai acontecer nunca mais. Isso acabou. Eu tenho impressão, eu tenho a impressão de que esse era mais a primeira tentativa dele. Eu acho que ele partiu para um outro modelo agora. É um modelo mais expansionista agora, né? Exatamente. É um modelo mais expansionista. Você tem um problema nos Estados Unidos hoje que é bastante grave, que é do desemprego. Isso. E sempre é a economia americana Detroit, aquela e é região. sempre a economia americana que dá um trabalho muito grande. Então, toda essa tentativa do imperialismo, da forma, é o reconhecimento disso, do papel dos BRICS, que agora já tem um monte de letra a mais, do papel, tem uma dinâmica dessa e a tentativa de uma resposta em relação a isso. Alguns países ficam mais na mira. Por exemplo, a gente. Você vai dizer assim, mas você acha que tem um ritmo de uma intervenção no Brasil? É muito caro intervir no Brasil de maneira direta. O Brasil é muito grande, dá muita dor de cabeça e a gente tem uma elite muito vendida. É mais fácil comprar eles, não precisa entrar muito, não. Isso aí. É mesmo. É mais fácil comprar. Não precisa ter esse trabalho todo, não. A nossa elite é baratinha, entendeu? Então, isso. Foi ruim falar isso, mas eu costumo ficar com meus alunos, quando eles falam, como você fez agora, os Estados Unidos hoje é inegavelmente uma superpotência. É verdade, 200 anos aí. O Império Romano foi superpotência durante 700, caiu. Boa parte do Egito chegou a 1500. Isso aí. Eu vejo que o Império Americano é o Império Americano, né? Acho que está chegando no fim, Império você é não acha? conceito. Não esquece disso. Conceito. Não é império por ser um regime imperial. Império é conceito. Não, Então é um Império conceito. americano. É um conceito. Eu acho que está quase chegando ao fim. Ainda acho que ainda vai ter algumas gerações para ver ele acabar, infelizmente. Mas ele está em um processo. Tá cambaleando. Para um império nascer, o outro tem que morrer. Ou pelo menos conviver durante um tempo para fazer uma passagem, mas é um dado. É difícil. Os dois conviveram ao mesmo tempo. Uma hora o conflito vem. É isso. Gente, muito bom. Vou ver o do curso de fevereiro, já vi que alguns manifestaram. Quem manifestou, manifesta lá para mim, só para ver se vocês querem ou não querem. Não tem problema, não. A gente poder organizar lá e botar alguma coisa de fevereiro. Tá bom? Eu quero. Mais um curso findo. Muito obrigado a todos uma vez mais. E a gente segue. Agora, sexta-feira, vou pegar uma cervejinha, que agora estou liberado, tudo certo. Valeu, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite a todos aí. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Bom final de semana. Vou tentar pagar a minha dívida com você agora. Esse final de semana. Já saiu. Eu tenho uma dívida do material que ela pediu para eu ler. Vou tentar pagar esse final de semana. Valeu, gente. Tchau.